Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito do chamamento ao processo enquanto a terceira modalidade de intervenção de terceiro prevista no CPC, e aí ele está disciplinado lá entre os artigos 130 a 132 do CPC. Vamos a eles. Artigo 130, está lá, do chamamento ao processo. E aí diz lá, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Então, a primeira consideração que nós devemos fazer é quanto à legitimidade. A legitimidade para a instauração dessa intervenção de terceiro, ela é exclusiva do réu. E aí percebam aqui, portanto, uma distinção em relação à denunciação da lide. Porque na denunciação da lide, podem propor tanto o autor quanto o réu. Então, é distinto. A legitimidade do chamamento ao processo, ela é exclusiva do réu. E como nós vimos, será cabível o chamamento ao processo proposto pelo réu, instaurado pelo réu. Então, podemos falar também que esta é uma modalidade de intervenção forçada ou uma intervenção coercitiva. Tá? Então, essas são algumas considerações introdutórias que eu queria fazer com vocês a respeito do chamamento ao processo. E aí, para que serve o chamamento ao processo? A finalidade do chamamento ao processo, consiste na ampliação do polo passivo da demanda. Pelo chamamento ao processo, o réu, o demandado, ele chama aquele chamar quem deve tanto ou mais que o réu. Porque na modalidade de intervenção de terceiro do chamamento ao processo, nós teremos uma demanda originária e aí o réu, ele vai chamar o terceiro. Ele vai chamar o terceiro para que o terceiro, então aqui ele vai chamar o terceiro. E ao chamar o terceiro, esse terceiro vai atuar no processo em litisconsórcio. Então, com
o chamamento ao processo, nós teremos a formação de um litisconsórcio, Formação de litisconsórcio. Como nós estamos vendo aqui, o terceiro chamado ele vai atuar no processo. E aí, esse litisconsórcio, nós podemos classificar como litisconsórcio passivo, litisconsórcio facultativo, litisconsórcio superveniente e litisconsórcio simples. Passivo porque está no polo passivo da demanda. Facultativo porque ele não é obrigatório, não está nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade de formação do litisconsórcio. Nem há uma relação jurídica indivisível, muito pelo contrário, nós veremos nas hipóteses de cabimento, trata da fiança ou da solidariedade de devedores, isso não torna a obrigatoriedade, a indivisibilidade da relação jurídica. O litisconsórcio é superveniente porque com o ingresso do terceiro, posteriormente que nós temos a formação do litisconsórcio, e aí até falaremos, já posso adiantar para vocês, esse momento em que nós teremos a formação do litisconsórcio superveniente é no momento da contestação. E é um litisconsórcio simples, porque o juiz pode julgar de forma independente para cada um dos litisconsortes, tá? E aí, uma última finalidade que nós podemos apresentar também é a formação de título executivo, para posterior subrogação. Então, é a formação desse título executivo que vai permitir posteriormente a subrogação daquele que vier a pagar aos demais fiadores, ou do fiador em relação ao devedor, ou dos codevedores solidários. Nós veremos adiante as hipóteses de cabimento. Por ora, quero centrar novamente no que nós já adiantamos a respeito do momento. Quando que nós teremos o chamamento ao processo? O momento é na contestação, porque somente o réu pode tratar. Ele tem que fazer isso na contestação sob pena de preclusão. E aí, havendo preclusão, não tem problema. Ele vai ter que cobrar eventualmente a quota-parte dos demais codevedores, de quem deve tanto quanto ele ou mais, por meio de uma ação autônoma. É claro que a intervenção de terceiro ao instituto processual não pode fulminar a existência do crédito de quem pagou a mais até do que deve. Então aqui é o fenômeno de quem está em juízo, pagando a sua quota-parte e mais eventualmente sendo condenado ao pagamento de uma quota-parte de um terceiro. É por isso que você chama o terceiro, mas para chamar, você tem que chamar até a contestação. E aí o dispositivo correspondente, que nós veremos já já, vai dizer o seguinte: da contestação nós teremos a citação do chamado. O réu originário será o chamante, nós teremos a citação do chamado. E aí diz a lei que deve ser providenciada em até 30 dias. Sempre que o ordenamento processual fala em providenciar a citação, o que ele está querendo, na verdade, dizer, exigir da parte, né, aqui é o chamante, é a indicação do endereço, que é o elemento essencial para a citação da parte, né, nesse caso aqui o chamado, e aqui eventualmente o pagamento de custas
correspondente ao ato, tá? E aí, sendo chamado, portanto, isso aqui está no artigo 131, que nós veremos adiante, sendo o chamado citado, ele, o chamado, pode oferecer contestação. Veja, ele vai ser um sujeito do processo, um litisconsorte. E ele vai poder oferecer contestação e dali prossegue normalmente o processo tendo o litisconsórcio formado. Ele vai oferecer contestação porque ele atua no processo, é sempre bom lembrar, como um litisconsorte. E nós temos também a previsão de deslocamento, a hipótese de deslocamento do processo. Quando é que nós teremos o deslocamento do processo? Quando o chamado for União, Autarquia Federal, Fundação Pública Federal ou Empresa Pública Federal. Hipóteses que vão atrair, portanto, o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, também o artigo 45 do CPC e, de igual maneira, a súmula 150 do STJ. Então, esse deslocamento do processo, ele, na verdade, é um deslocamento para a Justiça Federal, se o processo não estiver tramitando lá, tá certo? Então, essas são as primeiras considerações que nós devemos trazer. Só lembrar aqui quanto à finalidade, o que nós já havíamos até visto na aula de noções gerais sobre intervenção de terceiro, ainda sobre a finalidade, ou podemos tratar como sendo as razões de criação desse fenômeno. Então, as razões de criação do chamamento ao processo, nós podemos apresentar para os senhores como razão a economia processual, evidentemente. Nós resolvemos em um processo só o maior âmbito possível de resolução da controvérsia e, além disso, também, evidentemente, noções de segurança jurídica, uma vez que com isso nós vamos evitar o risco de decisões contraditórias. Evitar o risco de decisões contraditórias. Por fim, para encerrar essa primeira análise, tratar rapidamente das hipóteses de cabimento do chamamento ao processo. E dentre as hipóteses de cabimento, nós temos a possibilidade do fiador chamar o devedor originário, temos a possibilidade de um fiador chamar outros fiadores e temos também a possibilidade de um devedor chamar os devedores solidários. Tudo isso previsto expressamente as hipóteses de cabimento no artigo 130. Então vamos a ele. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1º, do afiançado, que é o devedor, na ação em que o fiador for réu. Inciso 2º, dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Vai chamar os demais fiadores. Inciso 3º, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O artigo 131 nós vimos dele também. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação.
e deve ser promovida em 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Já vimos o que significa essa promoção da citação. E aqui o parágrafo único, uma norma especial. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então é de 30 dias em regra, podendo ser até de 2 meses para se providenciar a citação, se o chamado, o terceiro que vai ser integrado no processo, residir em outra comarca, seção ou subseções judiciárias. O artigo 132 trata daquela formação de título executivo em favor da parte que pagou e ela podendo se subrogar para cobrar dos demais. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-lo por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota à parte na proporção que lhes tocar. Tudo isso feito no mesmo processo. Então daí a ideia de economia processual. Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Eu quero, a partir do próximo vídeo, aprofundar essa ideia aqui da fiança e da dívida solidária, os co-devedores solidários. Mas vamos deixar para ver isso no próximo vídeo, para que esse não fique demasiadamente extenso. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus. No próximo vídeo nós continuamos a análise do chamamento ao processo e dá para concluir no próximo vídeo já. Beleza? É isso. Forte abraço a todos. Até a próxima.